E aí, pessoal do Leopoldo Miranda, como vocês estão? Eu sou Marco Túlio e eu vou falar hoje um pouco sobre o núcleo celular. O núcleo celular é o conteúdo do PET 2 da semana 3. E antes de falar um pouco, né, de entrar no assunto, eu gostaria de levar vocês a pensar o seguinte. Eu trouxe aqui uma reportagem, uma manchete de uma reportagem da revista Super Interessante, que fala o seguinte: você tem 2 metros de DNA em cada célula. Como é que ele não embaraça? Porém, eu gostaria de mudar um pouco essa questão. É o seguinte: você tem 2 metros de DNA em cada célula. Como é que ele cabe dentro da célula? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Nossa molécula de DNA ela tem 2 metros, ela é imensa. Como que ela cabe dentro do núcleo celular, sendo que nossas células são microscópicas, ou seja, a gente não consegue nem ver ela a olho nu? Já pararam para pensar nisso? Para responder isso, então, eu vou entrar um pouco no conteúdo de núcleo celular. Primeiramente, eu gostaria de recapitular com vocês uma coisa que vocês já viram, que é em relação aos 2 tipos de células que existem, que é as células procariotas e as células eucariotas, que se dividem em animal e vegetal. Qual é a principal diferença entre essas células? Por mais que elas apresentam, né, por exemplo, as eucariotas vegetais e animais, elas apresentam algumas estruturas que as eucariotas não têm. A principal estrutura que diferencia a célula procariota da eucariota é essa estrutura sinalizada com a seta. Essa estrutura ela é chamada de núcleo, porque ela é a principal diferença entre essas células. A célula procariota ela apresenta o seu material genético disperso no citoplasma. Porém, nas eucariotas, com a presença do núcleo, esse tem a função de quê? De revestir o núcleo, de revestir o material genético, ou seja, ele armazena o material genético dessas células dentro dessa estrutura que é chamada de núcleo. Então, qual é a função do núcleo? É de revestir, de armazenar as informações genéticas, o DNA, né, o material genético dentro da célula, né, ele é guardado dentro do núcleo. Então, eu trouxe aqui um vídeo que aqui vocês conseguem ver uma célula eucariota vegetal em 3D e poder ver a estrutura do núcleo, né? O núcleo aqui, a gente pode ver, que eu vou falar um pouco mais adiante sobre a estrutura dele, a gente já adianto que ele é formado por uma estrutura, uma membrana, né, que é chamada de membrana nuclear ou envoltório nuclear ou até mesmo carioteca. E essa membrana, ela é revestida, ela reveste, né, ela que compõe o núcleo, e ela apresenta poros, né, como vocês podem ver aqui nesse vídeo. Eu trouxe aqui, então, uma imagem, uma representação do núcleo. E, como eu disse, ele apresenta, né, uma estrutura, uma membrana externa, que é chamada de envoltório nuclear, ou membrana nuclear, ou carioteca, que serve para separar, né, a parte intranuclear, que está dentro do núcleo, do restante das células. Essa membrana, ela apresenta poros. Esses poros permitem entrada e saída de substâncias, por exemplo, de dentro do núcleo. Por exemplo, na produção de proteínas, é necessário que, como o nosso material genético ele está dentro do núcleo, ele contém todas as nossas informações genéticas, para produzir uma proteína, essas informações estão no DNA. Então, preciso fazer uma cópia desse DNA, dessa informação da proteína que está dentro do núcleo, ela sai para fora do núcleo e lá no citoplasma é feita a proteína. Então, os poros eles permitem esse intercâmbio de substâncias, essa entrada e saída. Outro componente do núcleo é o nucleoplasma. Não sei se vocês lembram, mas as células elas apresentam um líquido que preenche a célula, que é chamado de citoplasma. O núcleo ele também apresenta um líquido que também é chamado de nucleoplasma. É presente também no núcleo a cromatina. O que seria a cromatina? A cromatina ela é a junção do DNA, ou seja, do material genético, juntamente com proteínas. Então, cromatina, DNA, mais proteínas. E o que é o DNA? Como eu já venho falando, o DNA ele é uma molécula responsável por armazenar nossas informações. Ou seja, se nós temos o cabelo de uma cor, o olho de uma cor, né, todas as nossas características, elas estão registrados no nosso DNA, né, através das sequências de informações que está presente no DNA. Dentro do núcleo também há uma estrutura chamada de nucleolo. Esse nucleolo ele é responsável por produzir e armazenar, por exemplo, os RNAs ribossômicos, né? Eles fazem a síntese do RNA.
Esses RNAs eles são bastante importantes, por exemplo, no processo de síntese proteica. Então, o nucleolo que está dentro do núcleo é responsável por produzir e armazenar esses RNAs mensageiros, ribossômicos, desculpa. Eu trouxe aqui uma micrografia, que é uma foto de microscópio das células, que aqui a gente pode observar uma célula, aqui a gente tem um núcleo da célula, e aqui a gente tem dentro desse pontinho, esse pontinho aqui, ele é o nucleolo. Então, a gente pode ver, né, a célula, o núcleo, e dentro do núcleo, o nucleolo. Aqui também, nesses tipos celulares também, a gente tem a célula, núcleo e nucleolo. Para vocês conseguirem enxergar que dentro da célula está o núcleo, e dentro do núcleo tem o nucleolo. E dentro do núcleo apresenta também o DNA, né, nosso material genético. Como então, voltando à pergunta inicial que eu fiz para vocês, como que o material genético, o DNA, ele cabe dentro, apesar dele ter 2 metros, ele cabe dentro de uma célula microscópica? Ele só cabe devido a uma organização desse material genético. Ou seja, o DNA ele precisa se organizar, se compactar, diminuir de tamanho para que ele caiba lá dentro. Então, como que é esse processo? O material genético, que é o DNA, o nosso DNA, ele apresenta 2 fitas, ele é feito de 2 fitas. Ele é uma fita dupla, que apresenta uma fita aqui, como vocês podem ver, e uma outra fita complementar aqui que está ligada. E essas 2 fitas estão ligadas. Para que esse DNA ele se compacte, ele conta com a ajuda de umas proteínas chamadas histona. A histona, ela gruda no DNA, e faz com que ele se enrole ao redor dela. E nesse processo de enrolar ao redor da histona, eles conseguem se enovelar e ir diminuindo de tamanho a partir dessa interação do DNA com a histona. A partir disso, esse movimento de enrolar, né, de compactação, gera a estrutura do núcleo, chamada de nucleossomo, que é a interação da histona, de 4 histonas, 8 histonas, com o DNA. Essa estrutura vai se interagindo, vai se diminuindo, se condensando e vai formar a chamada cromatina. O que eu falei que é a cromatina anteriormente? A cromatina é a junção de proteínas com DNA. E o que é histona? Proteínas. Então, a cromatina é formada, esse conjunto, quando está bem conjunto já está em um nível de compactação, é chamado de cromatina. É o conjunto de DNA com as histonas. E essas histonas com esse DNA vão se rearranjando, interagindo até chegar no maior nível de compactação, que é o chamado cromossomo. O cromossomo ele é o maior nível de compactação e o menor de tamanho. Ou seja, é o menor tamanho que o DNA tem, que faz com que ele caiba dentro do nosso núcleo. Não só cabe um cromossomo, o DNA ele se reduz tão de tamanho que não cabe somente um cromossomo dentro das nossas células. Chega atrás, em certas células cabe 23 cromossomos. Algumas outras células têm até 23 pares de cromossomos. Então, para vocês verem que esses 2 metros é bastante reduzido, é bastante condensado. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês conseguirem ver esse processo de enovelamento, esse processo de condensamento do DNA. Aqui, então, a gente tem a fita do DNA e a gente vê as histonas se conectando às fitas de DNA. Quando elas se conectam, elas fazem com que o DNA se enrole ao redor dela, formando a estrutura que eu falei, que se dá o nome de nucleossomo. Esse nucleossomo, então, é a histona envolvida pelo DNA. Essas histonas, esses nucleossomos, eles vão se interagindo e se condensando cada vez mais até dar origem, então, a maior nível de compactação, que é o cromossomo, possibilitando, então, que caiba dentro da célula, dentro do nosso núcleo. Eu vou falar um pouco sobre o DNA, que é a nossa molécula de informação genética. O DNA, ele é uma sigla. Essa sigla significa ácido desoxirribonucleico. E, como eu disse anteriormente, as nossas células, o nosso DNA, ele é formado por uma fita dupla. Essas fitas duplas, elas estão ligadas, e cada uma dessas fitas, dessas fitas de DNA, é uma sequência de nucleotídeo. Ou seja, o DNA é uma sequência, as fitas de DNA é uma sequência de nucleotídeos. O que é nucleotídeos? Nucleotídeo é um componente químico que ele é formado por um fosfato, juntamente ligado a uma pentose, e essa pentose é ligada a uma base nitrogenada. Essa pentose ela é um açúcar. Então, todo nucleotídeo ele é formado pelo fosfato,
por uma pentose ligada a uma pentose que é ligada a uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela é a que varia, porque ela pode ser de 4 tipos. Ela pode ser uma adenina, uma timina, uma citosina ou uma guanina. E essas bases nitrogenadas, elas se organizam em pares, ou seja, elas precisam se ligar. Quem liga com quem? Adenina se liga com a timina e citosina somente se liga com guanina. Então, em nossa molécula de DNA, nossa fita de DNA, nós temos uma fita que ela apresenta aqui a citosina e a timina. Na fita complementar a ela, tem que ter, então, onde tem uma citosina, vai ter que ter uma guanina para se ligar a ela. E onde tem uma timina, vai ter que ter uma adenina. Então, sempre as fitas elas são chamadas de complementares por causa disso, porque uma fita complementa a outra baseada nessa complementariedade de bases, né, de adenina ligar com timina, citosina com guanina. Vale ressaltar que nós temos 2 tipos de moléculas de material genético, DNA existentes, né? DNA e RNA. As bases nitrogenadas do DNA, como eu disse, é citosina, guanina, adenina e timina. Porém, o RNA, ele apresenta citosina, guanina, adenina e uracila. Ele não tem timina. Uracila, então, é um componente, uma base nitrogenada pertencente somente aos RNA. Ou seja, falou no exercício, o DNA é composto por adenina, não sei o que, adenina, citosina, guanina e uracila? Está errado. Uracila é somente de RNA. Voltando agora à estrutura do DNA, como eu disse, nossas fitas, nosso DNA é formado por uma fita dupla, formado por uma sequência de nucleotídeos. O nucleotídeo, como eu disse, ele é formado por um fosfato ligado a uma pentose, que é ligada a uma base nitrogenada. Nesse caso aqui, nós temos a base nitrogenada, é a timina. Ligada a ele, então, nós temos a adenina, que é ligada a uma pentose e a um outro fosfato. Correto? Por exemplo, aqui embaixo, nós temos a guanina, é uma base nitrogenada da guanina ligada a uma pentose e um fosfato. Lembra que eu falei da paridade de bases? Né, que elas se pareiam, as bases se pareiam, guanina com citosina, adenina com timina? Então, reparem que na ligação entre guanina com citosina é apresentada 3 ligações de hidrogênio, as chamadas 3 pontos de hidrogênio. Então, a ligação de guanina com citosina é formada por 3 pontos de hidrogênio. Em contrapartida, entre adenina e timina, há somente 2 ligações de hidrogênio. E isso faz com que essas 2 fitas de DNA elas ficam conectadas através dessas ligações de pontes de hidrogênio. Aqui eu trouxe um videozinho que vai resumir as estruturas do DNA. Como eu disse, o cromossomo é a estrutura mais compacta do DNA, quando ele está bem condensado. Então, a gente vai ver como que se dá essa organização do DNA. Então, nós temos o cromossomo, que é a forma mais compactada, e ele vai se desenrolando. Então, nós temos, né, a parte da cromatina, que é o quê? DNA mais proteína. E que proteína que é essa? As estruturas do nucleossomo, né? Que o nucleossomo é o quê? Estonas com DNA. Aí as estonas com DNA. Aí a gente consegue ver a fita dupla de DNA, que o nosso DNA ele é formado por 2 fitas que se complementam. E as fitas de DNA elas são formadas por nucleotídeos, são sequências nucleotídicas. E os nucleotídeos são quais? Adenina com timina ou citosina e guanina. Onde tem uma adenina, a fita complementar vai ter uma timina. Onde tem uma citosina, a fita complementar vai ter uma guanina. Agora eu trago uma informação para vocês. O DNA se replica. Para que o DNA precisa se replicar? Então, vocês já ouviram falar que nossas informações são passadas por nossos filhos? Nossas informações genéticas são passadas por nossos filhos? Vocês acham que a gente poderia ficar sem o nosso material genético? Por exemplo, eu pego o meu DNA e passo para o meu filho, já que nossas informações genéticas são passadas para os filhos? Então, a gente não pode ficar sem a nossa informação genética. Então, para isso, o DNA ele precisa se replicar, ou seja, fazer uma cópia de si, para que aí sim uma cópia seja mandada, vamos dizer, para os nossos filhos ou para nossas outras células, entendeu? Na produção de novas células, precisam de ter DNA. Então, a nossa célula, para ela uma célula gerar 2, por exemplo, ela vai ter que dividir e fazer com que todas as células tenham um DNA.
tenha material genético. Para isso, ela precisa se replicar para que todas tenham e nenhuma fica sem ninguém. Entenderam? Como que é esse processo de replicação? Lembra que eu, dentro do nosso núcleo, eu falei que o DNA ele fica organizado na forma de cromossomo? Vamos associar aqui o cromossomo a um novelo de lã, bem compactado, bem juntinho, todo condensado, todo enrolado. Aí, porém, para fazer a replicação, eu preciso ler o DNA, preciso de abrir o DNA. Então, como que eu faço isso? Você vai conseguir ler, por exemplo, o que está escrito no meio desse novelo de lã? Não vai. Você precisa de desenrolar. E assim acontece com o DNA. Ele inicia o processo de descondensação, né? Ele se descompacta, ele se abre, e com isso libera, né, as fitas, né? Vamos supor que essa aqui é a fita, para que ela seja lida e possa ser replicada, possa criar uma cópia dela, correto? Então, como que se dá esse processo de replicação? Envolve primeiro uma enzima, que é chamada de helicase. Nossas bases, né, nossas fitas de DNA, como eu disse, elas estão ligadas, as fitas complementares, elas estão ligadas entre os nucleotídeos, correto? Então, precisa de vir essa enzima helicase para abrir essas bases, quebrar essas ligações de hidrogênio entre guanina e citosina e adenina e timina e liberar as duas bases, as duas fitas, quer dizer, o DNA, para que cada uma dessas fitas sirvam como um molde para as novas fitas, para as novas cópias. Como que vai ser feita essas cópias? Através de uma outra enzima, que é chamada de DNA polimerase. A DNA polimerase ela irá produzir as novas fitas a partir dos moldes que já existem. E como que é feito esses moldes? Lembra que eu falei que onde tem uma timina vai ter uma adenina, onde vai ter uma citosina vai ter uma guanina? A partir dessa complementariedade de base que a DNA polimerase vai construindo as fitas a partir das fitas moldes que foram abertas pela helicase. Então, vamos lá. Eu coloquei um GIF aqui para vocês conseguirem ver esse processo de produção, de replicação do DNA. Então, como eu disse, o DNA ele foi aberto, né, como está aqui para vocês. E aí, primeiramente, precisa de vir, então, a enzima helicase. A helicase ela vai abrir e separar as duas fitas. Cada uma dessas fitas vão servir de molde. Vai vir, então, a DNA polimerase e vai construir uma fita complementar a esse molde original. Então, a partir desses moldes originais, irá formar dois moldes, ó, duas novas fitas, gerando, então, cópias desses DNA. Então, vamos fazer um exercíciozinho. Aqui nós temos uma fita dupla de DNA. Aí, primeiramente, elas estavam conectadas e passou, então, a helicase e abriu elas. E aberta, então, aí vai vir, então, a DNA polimerase, que vai construir, então, as fitas complementares a partir dos moldes originais. Reparem que os moldes originais, eles se completam, ó. Adenina, timina, ó, timina, adenina, guanina, citosina. Então, elas se complementavam. Então, vai vir a DNA polimerase e vai construir a base complementar, a nova fita complementar, a partir das originais. Então, onde tem uma timina, vai ter uma adenina. Onde tem uma guanina, vai ter uma citosina. Onde tem uma adenina, onde vai ter uma timina, citosina, guanina, e assim por diante, vai construindo a nova molécula de DNA a partir da original, correto? Reparem que o crescimento ele está se dando, aqui está escrito 5 linhas e 3 linhas. 5 linhas e 3 linhas são nomes dados a extremidades na região do DNA. E o crescimento, a replicação, ela sempre vai se dar da direção 5 linha para a direção 3 linha. Aqui, na fita complementar original também, vai ser produzido de 5 linha para 3 linha. E vai ser complementar. Então, no final do processo, vocês podem ver que gerou duas novas fitas, né, duas cópias, e elas são idênticas. Elas são idênticas, olha. Adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, timina. Então, elas são iguaizinhas, correto? Aí, reparem que cada uma das novas fitas, elas têm um molde, elas têm a fita original, um pedaço da fita original.
Isso faz com que, isso se dá o nome da replicação, que ela é chamada de semiconservativa. A replicação do DNA ela é chamada de semiconservativa por isso, porque as novas fitas que foram geradas, elas apresentam um pedaço uma fita, ela é original. Então, por isso que ela conserva a metade e a outra metade ela é feita. Por isso que é chamada de semiconservativa. Correto? O que vocês não têm que esquecer? Não podem esquecer. Primeiramente, o DNA, apesar de ser bastante grande, muito grande, quase 2 metros, ele fica dentro do nosso núcleo, que é microscópio. Isso se dá graças ao nível de compactação do DNA, né, das interações do DNA com as estonas, que faz com que ele reduza de tamanhos compactos, podendo caber dentro do núcleo. Também vocês não podem esquecer que é o DNA que carrega toda a informação do ser vivo, de nós, né? Todas as informações estão contidas naquelas sequências de nucleotídeos, né? E que, para que essa informação seja passada para gerações futuras, por exemplo, nossos filhos ou para nossas outras células que estão sendo feitas nesse momento no nosso corpo, é necessário que a nossa informação genética seja replicada. Por isso que são as células, elas passam por esse processo de replicação. Nosso DNA passa por esse processo de replicação. E que a replicação do DNA ela é semi-conservativa, porque as duas novas fitas que vão ser geradas, elas apresentam uma fita que é original. Então, semi-conservou, conservou metade, correto? E que a complementariedade, a replicação, ela é feita baseada na complementariedade de base, ou seja, a adenina vai se ligar com timina, guanina com citosina. E vale ressaltar que o uracila somente está presente em RNA e nunca em DNA, correto? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo, gostado da aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Tudo bem? Obrigado.